A graça e a paz a todos nossos irmãos. Eu gostaria de ler com vocês, meus amados, no Salmo de número 120, que diz assim: Na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Amados e queridos irmãos, esta semana, todos os irmãos que acompanharam os meios de comunicação sabem que aconteceu um grande milagre, né, na Tailândia. É que um grupo de jovens, né, mais aquele treinador de futebol, que estava ali preso dentro daquela caverna. Ali, depois de muitos dias ali de angústia, eles foram retirados ali com vida. Glória a Deus, que Deus maravilhoso. Fiquei muito feliz, eles foram retirados dali, daquela caverna, vivos. E eu achei muito interessante aquele salvamento daqueles jovens e daquele treinador, ali daquele time de futebol ali da Tailândia, ali daquela gruta ali, daquela caverna. Aquele salvamento ele teve a mão de Deus, graças à mão do mestre, né? Aqueles jovens ali naquela angústia, imagina a angústia que eles estavam ali dentro daquele buraco. Primeiro nós devemos de agradecer ao nosso Pai, ao nosso Deus que nos livra de todas as angústias. Se você está passando por angústia, Deus é que te livra de todas as angústias. Em segundo lugar, nós temos que agradecer a Deus por uma nação tão abençoada que é a nação de Israel. A nação de Israel, o povo de Israel ali, o nosso governo ali de Israel, Benjamin Netanyahu, graças à tecnologia israelense, graças à tecnologia de ponta de Israel, aquelas crianças ali foram resgatadas ali daquele túnel ali, daquela caverna ali. Israel participou ali, a equipe de resgate israelense participou ali, eles enviaram equipamentos de ponta totalmente de graça. Ali foi totalmente de graça para socorrer aquelas crianças ali que estavam angustiadas. Que coisa maravilhosa. Parabéns, Israel. Parabéns ao socorrista de Israel. Parabéns ao presidente de Israel, o Benjamin Netanyahu. Que coisa maravilhosa, o primeiro-ministro de Israel. Com a ajuda da tecnologia de ponta israelense e com a ajuda de Deus, aquelas crianças foram todas salvas ali daquele túnel ali, daquela caverna, meus irmãos. Que coisa tremenda. Eu fiquei muito feliz. Escutando ali o vídeo, se os irmãos quiserem maiores informações, entre no canal. Nosso irmão Gelli postou ontem esse vídeo. Eu fiquei maravilhado. Que coisa maravilhosa. Entre no canal Programa Jesus Está Voltando, e você vai ver esse vídeo lá. Ele dá os detalhes ali dos equipamentos que foram usados ali. O socorro vem de Israel. Isso a mídia não mostra. A mídia antissemita, essa mídia satânica que só quer acusar Israel de tudo que acontece de errado no mundo. Eles querem acusar Israel, mas as coisas boas que acontecem, a mídia satânica antissemita não mostra. Eles não mostram isto. Irmão, quase todas as operações de resgate no mundo tem a mão de Deus e a mão de Israel. Os primeiros socorristas que chegam nas operações de resgate, com certeza é a nação de Israel, os judeus que chegam ali para auxiliar, para ajudar ali nos resgates. Israel teve uma importância muito grande ali no resgate ali daqueles mineiros ali que estavam presos naquele soterramento lá no Chile, né? Quando foi socorrido aqueles mineiros ali estava a tecnologia israelense. Ali no terremoto do Nepal, no terremoto do Haiti, sempre Israel está ali dando a sua força, dando a sua ajuda, a sua mão amiga. Parabéns, Israel. Mas a mídia satânica não
fala nada, eles não divulgam nada. A mídia antissemita, ela não elogia Israel, ela só quer acusar Israel. E eu quero trazer esse fato, esse acontecimento que aconteceu na Tailândia, para os nossos dias, para nós, a igreja de Jesus Cristo, que estamos vivendo nessa terra nos últimos dias. Nós estamos vivendo dentro desse mundo tenebroso, dentro desse mundo escuro, como aqueles meninos estavam vivendo ali dentro daquela caverna. Ali, à mercê ali da morte, que ali poderia as chuvas agravar ali e eles morrerem. A igreja de Jesus está dentro desse mundo. Nós estamos vivendo nesse mundo tenebroso, nesse mundo onde nós temos sido bombardeados. A igreja de Cristo, ela tem sido bombardeada por tantas heresias, por tanta seita, tanta perseguição contra o povo de Deus. Tanta divisão no meio do povo de Deus, tanta perturbação no meio da igreja de Deus. Nós estamos vivendo no meio desse mundo podre, no meio desse lixo, no meio dessa lama. Como estavam ali aquelas crianças ali, no meio ali daquele barro, no meio daquela lama, naquele sofrimento. A igreja de Cristo. Isso é uma analogia da igreja de Cristo. Deus está falando através dos sinais. Isto foi um sinal para a igreja, meus irmãos. Isso foi um sinal para nós. Isso foi um sinal. Muito em breve, o socorro bem presente na hora da angústia virá de Israel, ou seja, o Messias de Israel, o noivo judeu, ele virá para socorrer a sua igreja e tirar ela desse mundo, dessa caverna tenebrosa que é esse mundo. Tirar a sua igreja desse mundo maldito. Aonde, nesse mundo maldito, aonde o pobre é humilhado, é massacrado, você não tem nenhum valor nessa terra, meu amado. Você só tem valor aqui se você tiver dinheiro. Se você tem dinheiro, você vale alguma coisa. Você vale o que você tem no bolso aqui nesse mundo. Mesmo dentro da igreja, se você tem dinheiro, você vale alguma coisa. Se você não tem dinheiro, você é desprezado. Quantos irmãos que têm sido desprezados dentro das igrejas? Nós estamos vivendo nesse contexto, meu, dentro desse mundo. A noiva de Cristo, ela está aqui no meio desse mundo tenebroso, no meio desse mundo lixo, no meio desse mundo maldoso, no meio das perseguições de falsos crentes, de falsos irmãos, pessoas que você achava que era seu irmão e não é, são Judas Iscariotes que estão te traindo, que estão te apunhalando toda hora, pessoas falsas, pessoas hipócritas. Nós estamos vivendo nesse contexto, meus irmãos. O Senhor, Ele nos conforta. Deus, Ele conforta a sua igreja, aleluia. Ele conforta, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele nos conforta, meus irmãos. Que coisa tremenda. O socorro virá do noivo judeu. O socorro israelense virá para nos tirar desse mundo podre. Da mesma forma que o socorro israelense tirou aquelas crianças, aquele time ali, daquele buraco ali, daquela caverna ali inundada. A igreja será tirada dessa caverna inundada, desse mundo podre, cheio de pecado, cheio de lambança, cheio de heresia, cheio de hipocrisia, cheio de falsos irmãos. Cheio de combatentes do evangelho, pessoas que trabalham para Satanás, para combater o evangelho bíblico, para combater o evangelho genuíno. O nosso socorro está chegando, meus irmãos. Isso é um maravilhoso conforto para a noiva de Deus. Nós vamos ser socorridos, aleluia. Vamos ter paciência, como aquelas crianças estavam ali dentro daquela caverna, juntamente ali com o seu treinador, mas eles estavam ali com paciência, eles estavam esperando com paciência. E o Salmo 40 fala sobre isso, meus amados, aleluia. O Salmo que nós lemos, o Salmo 120. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperamos, irmão, noiva de Cristo, vamos esperar com paciência do Senhor. O Senhor vai remover a sua igreja dessa terra. Ele vai tirar a sua igreja desse mundo podre. O socorro israelense, Jesus, o noivo judeu, Jesus, o israelense, Ele vai nos retirar daqui. Aleluia! Ele vai nos salvar desse mundo podre, desse abismo, dessa lambança.
Aleluia. Ele virá em um arrebatamento pré-tribulacionista, aleluia. E ele vai nos tirar, meus irmãos. Vamos esperar, igreja, vamos aguardar. Vamos ter paciência, aleluia. Vamos esperar chegar o socorro. O socorro está vindo de Israel, aleluia. Da mesma forma que o socorro dos meninos tailandês ali veio de Israel, o socorro da igreja está vindo de Israel, está vindo o noivo judeu, o judeu messiânico, Jesus Cristo, que subiu ao céu, está sentado à destra da majestade, o judeu Jesus, o noivo judeu, ele vai vir para nos levar desta terra. O socorrista israelense Jesus Cristo vai nos retirar daqui, meus amados. Vamos aguardar a igreja. Isso é a bendita esperança da noiva. Isto é a bendita esperança da noiva, meu irmão. Tribulação não é bendita esperança da noiva. Ser massacrado, ser arrebentado, destruído pelo anticristo, receber a marca da besta, como está ensinando aí os terroristas, chipomaníacos aí, ensinando na internet. Isso não é esperança, meus irmãos. Que a igreja vai ser marcada com a marca da besta. Nada disso, meus irmãos. Isso não é esperança. A igreja não vai ser torturada. O socorro bem presente virá de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Ele virá nos céus para arrebatar a sua igreja. Da mesma forma que o socorro dos meninos tailandês ali veio de Israel. Israel está em tudo. Parabéns, Israel. Parabéns, povo judeu. Parabéns ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai, que escolheu essa nação abençoada. E nós temos que orar por esse povo, meus irmãos, porque nesses últimos dias o antissemitismo acadêmico tem bombardeado esse povo. O antissemitismo de seminário, com a teologia da substituição, tem se levantado contra Israel. Mas vamos orar por Israel. Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. Então, meus irmãos, Deus nos deu uma lição através desse socorro na Tailândia. O socorro para a igreja também está chegando. Nós vamos ser removidos daqui, meus irmãos. Fique firmes. Fique firmes, porque a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.